Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom estarmos aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir em 1 João, capítulo de número 2. Nós chegamos agora ao versículo de número 27. A reflexão que faremos hoje, contudo, pega um pouquinho também dos versículos anteriores, porque João vai mesclando os assuntos, fica um pouquinho de assunto lá, ele já começa a introduzir outro aqui, que vai depois se referir novamente depois, mas na nossa leitura estamos no verso de número 27, que te convido a abrir então, em 1 João 2, verso 27. Que diz assim: quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão abençoada, que o Senhor mais uma vez nos reuniu como igreja, como teu povo, para juntos exaltarmos o teu nome, cantarmos louvores, elevarmos a ti as nossas orações e também ouvir a tua palavra. Permita, Senhor, que mais uma vez possamos recebê-la na graça e no poder do teu Espírito Santo, que ela encontre lugar em cada mente, em cada coração e produza assim o fruto pelo qual o Senhor a enviou. Fruto de salvação e de vida eterna, para a tua glória mesmo, e em nome de Jesus, amém. Você conhece alguém que um dia professou a fé em Cristo, chegou a ser batizado, desceu as águas do batismo, experimentou a vida cristã, a convivência com a igreja, mas não permaneceu. Em determinado momento, deixou não apenas a convivência cristã, mas talvez, esperamos que não, mas talvez inclusive a fé cristã. Isso pode acontecer, por exemplo, com jovens, quando chegam às faculdades, às universidades. Eu mesmo tenho um colega que guardo com tristeza no coração, ele que caminhou comigo na fé cristã, no estudo da teologia, e depois, por ter sido introduzido a outros saberes, a outras ideias, ter contato com outras pessoas, professores. Então isso pode acontecer com alguns jovens. Eles têm contato com esse novo mundo e quando nós abrimos os olhos, eles estão dizendo adeus à convivência cristã e, quiçá, à fé cristã. Não é de um dia para o outro, mas pode acontecer. Alguns diriam assim: eles foram atraídos pelo mundo. Ou eles, na verdade, eram apenas convencidos, não verdadeiramente convertidos. Se de fato foram convertidos, um dia voltarão, porque a semente permanece neles. Mas eu pergunto, será que as coisas são tão simples assim? Será que nós, como igreja que ama, também não temos falhado em oferecer os subsídios necessários, oferecer os ambientes, de fato, acolhedores, em que são aceitos, são bem-vindos,
em lhes apresentar as razões, não apenas bíblicas, mas plausíveis, relevantes, essenciais, para que aqueles que estão pensando em desistir, em deixar tudo, repensem, e então fiquem, permaneçam. Eu, por exemplo, pergunto a você, será que você nunca foi tentado a deixar tudo? Em nenhum momento lhe passou pela cabeça. Veja que João, ele não ouvida esforços para apresentar razões àqueles que leem a sua carta, àqueles que lhe ouvem. A igreja do seu tempo, aos crentes, não ouvida esforços de apresentar razões para que permaneçam. Se nós fôssemos assim perguntar para o João hoje, se ele estivesse aqui conosco hoje, João, quais são as razões plausíveis, as razões elementares que você nos daria para que permaneçamos em Cristo, na sua palavra, e não caiamos na tentação de, por qualquer razão, deixar tudo, jogar tudo para cima e nos aventurarmos aí num caminho, ainda que digamos, estamos com Deus, mas sabemos, longe de Cristo, longe da sua palavra. Por que permanecer? Quais são as razões para continuarmos fincando os nossos pés sobre a rocha que chamamos Cristo e a sua palavra que para nós é a verdade? Por que permanecer? O João nos diria assim, olha, permaneçam, porque permanecendo em Cristo e na sua palavra, vocês não estão permanecendo em uma religião. Vocês, na verdade, estão permanecendo na vida. Você se lembra, na nossa primeira reflexão, aquela figura da árvore, que é Deus? E no chão, um galho cortado da árvore, secando aos poucos, ainda está experimentando sobrevida, mas nós sabemos o seu fim, ele está secando, porque foi cortado da árvore e vai morrer, vai secar, e o seu fim é ser queimado. Esse galho é Adão, onde todos nós estávamos. Nós éramos ramos desse galho cortado da árvore, findado a morrer. Mas quando nós cremos, um milagre aconteceu, nós fomos retirados desse galho chamado Adão, fora da árvore, e fomos enxertados no galho que nunca saiu da árvore, o galho Cristo. E porque agora somos estes ramos enxertados no galho Cristo, que está na árvore, que é Deus, então vivemos por causa dele. Porque estamos nele. Não estamos mais em Adão, que estava morrendo, mas estamos em Cristo, que vive e vive para sempre, porque está em Deus. O João relacionou essa ideia de permanecer em Cristo e permanecer na vida. Ele disse no versículo 26, eu vos escrevo essas coisas, ou melhor, o verso 24, portanto permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes, se em vós permanecer o que ouvistes desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que ele nos fez é esta, a vida eterna. Então, assim como um ramo que permanece no galho, vive, porque o galho está na árvore, aquele que permanece em Cristo vive, porque Cristo está em Deus. Agora, se nós, como um desses ramos que agora está em Cristo e por isso vive, porque Cristo está em Deus, decide voluntariamente sair do galho que é Cristo, o que resta para nós, senão morte? Porque fora de Cristo não há vida, só há sobrevida. Sobrevida. E depois morte.
Então, permanecer em Cristo não é uma questão apenas permanecer numa fé, permanecer numa religião, permanecer numa igreja. Permanecer em Cristo é permanecer na vida. Então, permaneça na vida. Não se desvie para caminhos de morte. Permaneça em Jesus. O João também nos diria assim: olha, vocês devem permanecer em Cristo, na sua palavra, porque é permanecendo nele que vocês permanecem no Espírito dele. O Espírito da verdade que os conduziu, os tirou das trevas, os conduziu à verdade, e agora que vocês estão na verdade, esse mesmo Espírito lhes ensina a permanecer na verdade. Ele vai dizer, versículo 27, quanto a vós, a unção que dele recebestes, ou seja, o Espírito dele, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele, o Espírito, é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. Eu já contei aqui, uma vez, dando estudos bíblicos, para uma senhora. Eu e Tatiana fomos dar um estudo bíblico para uma senhora. No primeiro estudo, ela simplesmente não conseguia responder as perguntas mais simples. Abríamos a Bíblia em João 3,16 e perguntávamos: quem amou o mundo? Não sei. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Não sei. Parecia que havia umas escamas. Mas no final, oramos, ela confessou a Cristo e fomos embora. No outro domingo voltamos e na verdade nós não a reconhecemos. Parecia outra pessoa. Até mesmo a sua aparência era outra. Quando ela foi nos atender na porta, pensávamos que era outra pessoa. E quando começamos o estudo, a leitura da palavra, ela respondia tudo. Cada pergunta: quem amou o mundo? Deus. Quem foi dado para quem crê tem a vida eterna? Jesus. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Cristo. E aí, então, no final do estudo, ela disse assim: olha, quando nós oramos, domingo passado, foi como se uma revoada de urubus tivessem saído de mim. E é verdade, porque o Espírito da verdade ali chegou, as trevas foram embora, a luz raiou e os seus olhos foram iluminados. Ela viu Cristo, e Cristo a iluminou pela luz do seu Espírito. Como diz aquele hino que cantamos tanto e amamos: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então, irmãos, não volte para as trevas, você já está na luz, que é Cristo Jesus. Você já está na luz. Permaneça nela. João nos diria assim: permaneçam em Cristo, na sua verdade, não saia de Cristo. Você em Cristo vai permanecer na vida. Você em Cristo vai permanecer na verdade da vida. E você em Cristo vai estar preparado para a sua vinda. Tem vezes que nós estamos muito ansiosos
pela vinda de Cristo, principalmente nos momentos mais angustiantes que passamos. Dá uma vontade que Cristo volte logo. Me lembro de uma irmã contando assim que quando criança, toda semana que ela tinha prova de matemática, ela orava para Jesus voltar antes. É bem que Jesus podia voltar antes dessa prova. E tem vezes que a gente assim não está tão ansioso. A vida ficou mais confortável. A gente começa a ter planos, quer conquistar, fazer algumas coisas. Se Jesus voltar, ótimo. Se não voltar, a gente vai levando. Mas, querendo ou não, esperando ou não, esse dia vem. Esse dia chega. E o João vai dizer assim, que nesse dia vai haver apenas 2 grupos de pessoas. Aquelas que se afastarão dele envergonhadas, procurando um lugar para se esconder, e aquelas que vão o receber com muita alegria, de forma efusiva. Aquele que mais desejamos, agora vemos com os nossos olhos, não tem alegria maior, não havia sonho maior pelo qual esperávamos. Jesus está aqui, Jesus voltou. Então, o João diz, permaneçam, para que vocês estejam, então, nesse grupo daqueles que, ao verem Cristo, se alegrarão. Ele vai dizer assim, o versículo de número 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança, quando ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele, na sua vinda. Tem um pessoal que gosta de discutir se Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Se Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, porque vão ser 7 anos, 3 anos e meio, Cristo volta. Ou se Jesus vai voltar depois da grande tribulação, e aí o pessoal discute como se fosse a vida. Eu tenho para mim assim, que o mais importante é você andar com Jesus hoje. Porque se você andar com Jesus hoje, pode ele vir antes, pode ele vir no meio, pode ele vir depois, você vai estar com ele. E não é isso que importa, estar com ele. Se estamos com ele, que ele venha antes, estamos aqui esperando. Se estamos com ele, ok, Senhor, passamos metade da grande tribulação. E também, se o Senhor quiser que passemos a tribulação toda, sabemos que o Senhor está conosco. Louvado seja o teu nome. É Jesus. Por isso alguém já disse que nós precisamos viver hoje como se ele tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Ou hoje, não é? Quem é que sabe? E o João nos diria assim, e finalmente, permaneçam em Cristo, não se deixem levar por nada. Porque não é uma questão apenas de se preparar para a vinda dele, que pode ser amanhã, mas de receber a vida dele. Hoje mesmo. Para essa vida. Para o aqui. Para o agora. Para isso que você está vivendo, passando e experimentando hoje. Que você mais precisa é da vida dele em você e por meio de você. Se eu te perguntasse assim, se você por acaso ficasse sabendo que não existe inferno depois da morte. Não tem inferno. Você permaneceria? Se você permaneceria em Cristo, você permaneceria na sua palavra? Não tem inferno. Você permaneceria? Eu tenho para mim que você permaneceria. Você permaneceria porque a semente de Deus está em você. E você, como eu, já aprendeu que Cristo e a sua palavra nos salva não apenas do inferno após a morte, mas nos salva
de muitos infernos antes da morte. Não é possível apenas inferno depois da morte, é possível muitos infernos antes da morte, e é andando na sua palavra que nós seremos protegidos. Porque a sua palavra, a vida de Cristo em nós, nos conduz nas veredas da justiça. O João vai terminar essa passagem, verso 29, dizendo assim: se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então é aquela história da fruta que não cai longe do pé. Se somos agora filhos de Deus, se somos agora filhas de Deus, então o que há de se manifestar em nós é a vida do Filho de Deus. A vida encaminhada no caminho da justiça, no caminho da sua palavra, que abençoa de forma muito especial aqueles que nela andam. Porque a palavra é como placas que Deus coloca assim no nosso caminho, o caminho da vida, que ora nos diz, siga em frente, ora nos diz, cuidado, vire à direita, outra hora nos diz, cuidado, pare, perigo, retroceda. E à medida que vamos vendo estas placas e vamos seguindo as suas orientações, nós vamos sendo então guiados nos caminhos da vida nesta vida e protegidos dos caminhos de morte nesta vida. Ouvi a triste notícia daquelas duas jovens que foram atropeladas, atravessando na faixa, e morreram. Muito triste, são vítimas, até porque o motorista andava muito acima da velocidade da via, senão haveria tempo de parar ou pelo menos desviar. Mas eu fiquei pensando, se elas tivessem atentado para o sinal que estava vermelho, será que não teriam sido protegidas de um motorista como aquele? Então, numa analogia, trazendo para a vida, a maioria dos nossos problemas, irmãos, a maioria dos problemas que eu atendo no gabinete começam quando a gente atravessa o sinal. Quando a gente atravessa o sinal, a gente corre muito risco. Muito risco. Mas às vezes a gente acha que vai dar, né? Até porque tanta gente atravessa e parece que nunca acontece nada. Só a gente aqui plantado. Aí justo no dia que a gente vai atravessar. Por isso que o salmista disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não transgredir, para não atravessar o sinal. Feliz o jovem que fizer o mesmo. Será poupado de muitos sofrimentos desnecessários nesta vida. Será feliz e próspero. Então, eu não sei você, mas para mim são suficientes as razões que João apresenta para ficar. Para permanecer,
para decidir, eu não vou ir não, eu vou permanecer em Cristo. Eu vou permanecer na sua palavra, eu vou permanecer na sua verdade. Até porque a vida com Cristo não é uma questão de onde se chega, mas é uma questão de permanecer, porque nós já chegamos. Nós já estamos nele. Agora é permanecer nele que ele nos conduz. Alguém já disse que é como uma escada rolante. Você só tem que ficar nele, nela, que ela te leva. Então fique nela. Fique nele. Até porque para onde iremos nós? Só ele tem as palavras de vida eterna. Amém? Que o Senhor nos dê essa graça de permanecer em Cristo, permanecer na sua palavra e assim ajudar outros a permanecerem. Quem sabe outros a voltarem. E outros que talvez nunca se achegaram, que venham, vendo em nós a beleza de Cristo, aquele que nos disse, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.